Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, boa noite. Estão me vendo bem? Estão me escutando? Vão me dando feedback. Se conseguem me escutar bem, se conseguem visualizar bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live que o Projeto Madre Teresa proporciona a cada um de nós. E é com muita alegria que eu venho acolher a cada um de vocês. Hoje nós falaremos sobre teologia do corpo, tema bastante precioso, um grande tesouro São João Paulo II deixou para nós de forma profética, e falaremos aqui com um convidado especialíssimo. Então, você, seja aí com seus familiares, você do Projeto Madre Teresa de Calcutá, vai encaminhando para os grupos de WhatsApp, vai encaminhando para os grupos de oração, o qual você faz parte, diz que a gente já começou, que a gente já está aqui e que a gente está com tudo. Hoje está com tudo para falar desse tema tão precioso. Nosso convidado já chegou. A gente vai já chamá-lo. E aí, vocês estão preparados para a live de hoje? Ansiosos? Se você tem pergunta, se você tem alguma dúvida sobre a temática, não vai dormir sem fazer, certo? A tua pergunta, manda por aqui, manda nos comentários, nas caixinhas, certo? Vamos lá. Vou chamar o padre aqui. Olá, padre! Bem, Tudo boa bem? noite. Boa noite. Muito obrigada, viu, por aceitar esse convite. É uma alegria, uma alegria. Eu falo em nome de todo o projeto, é uma alegria tê-lo conosco aqui, tê-lo conosco neste tempo, não é? É Que verdade, já que presencialmente não foi possível, né? exatamente, mas é uma grande alegria, uma grande alegria. Muito obrigada por aceitar este É uma convite. alegria minha, né? Poder estar aí com vocês de alguma forma, né? Mesmo que seja assim à distância, e para partilharmos mesmo, né? Assim dessa riqueza que é, né? A teologia do corpo, para estarmos também juntos como irmãos. Exatamente. Então, para quem não conhece, eu vou deixar o padre se apresentar, dizer de onde ele. Já perceberam que tem um sotaque diferente, né, do nosso? Nós É estamos aqui em verdade, extremidades, não é, padre? é Eu numa verdade. ponta e o senhor na outra. Na Então, por outra, favor, né? se apresente. Então, eu sou o Padre Diego, eu sou sacerdote da Diocese de Novo Hamburgo, não é Nova Friburgo, não é. Normalmente confundem bastante. De Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né? Então estamos aí em duas extremidades, né, do nosso país, que é um país continental, né? Isso. E acho que a distância que nós estamos dá para atravessar a Europa inteirinha, né? É verdade, padre. É verdade. O padre também me conheceu há poucos dias, não é, padre? A gente vinha Uhum. dialogando um pouco. E vou me apresentar brevemente. Me chamo Tamires, sou membro do projeto Madre Teresa de Calcutá desde 2016 e Olha que sou legal. muito feliz pela graça de participar deste projeto que me leva, que é caminho de salvação mesmo, que me leva Legal. diretamente ao céu. E vamos começar, padre? Ó, Vamos.
aqui a gente começa invocando o Espírito Santo. Se o senhor quiser fazer a oração inicial, fique à vontade. Se não, eu posso fazer também. Então, conduz aí pra gente. Sim, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta noite eu quero entregar, Senhor Jesus, os corações de cada um aqui presente, sobretudo a vida, o ministério do Padre Diego, já agradecendo e louvando, Senhor, pelo sim deste, que reflete o teu amor a cada um de nós. Te pedimos, Jesus, que envie o teu Ruá, o teu Espírito Santo, e que nos inflama a falar do teu amor, a anunciar o teu amor, através desta temática profética, através desta temática que é um tesouro da igreja. Que a Virgem de Fátima, juntamente com São João Paulo II, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Amém. Vamos lá, Padre. Teologia do corpo. A gente falou aqui, deu algumas preciosidades, tesouro, mas afinal, o que é a teologia do corpo? Então, a teologia do corpo, ela é fruto, né, de uma série de catequeses de São João Paulo II. A gente sabe que já há bastante tempo, todos os papas têm pronunciado semanalmente uma catequese em todas as quartas-feiras, né, lá no Vaticano. E com São João Paulo II não foi diferente. Ele, inclusive, São João Paulo II, ele teve o terceiro maior pontificado da história da Igreja, né? E então ele teve a graça, assim, né? Ele nos deu a graça de dar muitos ciclos de catequese. Então é comum também que os papas dediquem, então agora vamos falar sobre a oração, né? Então dedicam aí várias quartas-feiras dando catequeses sobre esse tema. E com João Paulo II foi assim, ele falou de diversos temas, né? Justamente por ter tido um pontificado de, se não me engano, 26 anos, posso estar enganado, 23, 26 por aí. Ele então teve a oportunidade de pregar para nós sobre muitos temas, sobre a Eucaristia, né, catequese sobre a Eucaristia, catequese sobre o sacerdócio, enfim. E um dos grandes tesouros que brotaram das experiências de catequese de quarta-feira foi então a teologia do corpo. 23 botaram ali para mim, obrigado. E um dos grandes tesouros então que brotou dessas catequeses foi a teologia do corpo, que foi então 6 ciclos sobre o amor humano no plano de Deus. O amor humano no plano de Deus. Ele então foi nos introduzindo nessa verdade sobre quem nós somos, quem é Deus e qual é o plano de Deus para o amor humano, né? Para essa vivência de amor humano. Para isso, então, ele chamou, foi ele mesmo que batizou essas catequeses de teologia do corpo, porque o grande centro, né, a grande chave de leitura da teologia do corpo é pensar, né? Porque pode parecer contraditório. Como é que pode teologia, se teologia fala de Deus, né? Como é que pode corpo, então? Como é que pode falar de Deus, mas fala de corpo? Como é que é isso? É porque o Filho de Deus assumiu um corpo como o nosso. Então é possível, então, falar de uma teologia do corpo humano, porque Deus mesmo assumiu o nosso corpo.
né? E esse, então, assim, é um resuminho, né, do que é a teologia do corpo. Perfeito, padre, perfeito. E interessante, à medida que eu ia lendo, me debruçando sobre as leituras, porque de toda forma é uma leitura densa, não é uma leitura Uhum, alta, o livro da teologia, eu ia percebendo, sobretudo, a luz da própria antropologia de São João Paulo II, uhum, que hoje nós vivemos uma visão totalmente errônea do que é o ser humano, o homem, como gênero humano, sobre o amor de Deus, sobre o amor, a visão do amor totalmente deturpada, a visão que a gente vai se aprofundar mais à frente, sobre a sexualidade, enfim, sobre o próprio corpo. E refletindo sobre isso, eu fiz um breve questionamento. Há uma visão deturpada sobre Deus e o sentido da vida, hoje. uhum. Quais são os efeitos catastróficos que evocam essa visão? Quais são os efeitos que nos levam a enxergar essa visão errônea? E como a teologia ela pode nos ajudar a compreender melhor quem é Deus, o que é o sexo e qual é o sentido da vida? Uhum. Olha, em todas as áreas de conhecimento, na filosofia, na psicologia, na teologia, em todas elas, fica muito, muito claro que a concepção que eu tenho de Deus, de homem e de mundo é fundamental, Sim. né? Então, eu sou, por exemplo, psicólogo, vamos supor. A ideia que eu tenho de Deus, de homem e de mundo vai ser fundamental para o tipo de abordagem, para o tipo de psicólogo que eu vou ser, para a ética que eu vou seguir, enfim. Eu sou sociólogo, eu sou um engenheiro, que seja, né, algo bem tecnológico, não importa. Todas as áreas do saber vão ser influenciadas drasticamente com a concepção que eu tenho, que a pessoa tem, né, de Deus, de homem e de mundo. Isso é algo assim que é impressionante, né, impressionante. Inclusive, quando a gente vai vendo assim a história, né, da filosofia, sobretudo, porque mesmo que talvez, né, eu pense assim, eu nem gosto de filosofia, não entendo, vi lá uma matéria no ensino médio, nem acho nada a ver, né? Olha, te digo, tu é fortemente influenciado por uma filosofia, por mais que tu não saiba, né? Porque a filosofia, ela é de fato a base do conhecimento racional. E com o desenvolver, né, da história da filosofia, o que foi acontecendo? Nós fomos caindo num positivismo, num materialismo. E isso fez então com que nós nos fechássemos aquilo que é meramente palpável. É quase que, talvez vocês vão lembrar, que a gente aprende lá no ensino médio, se não me engano, no ensino médio, o plano cartesiano. Não sei agora se no fundamental, no ensino médio, faz tanto tempo já. O plano cartesiano, que é quando a gente pede, tem lá uma gradezinha assim, né, que divide. Isso quem criou é uma teoria matemática de um filósofo chamado Descartes. Matemática e filosofia tem tudo a ver, mas não vem o caso agora. E aí, qual é a consequência dessa teoria matemática criada por um matemático que era filósofo, um filósofo que era matemático? Que aquela abordagem matemática começou a ser aplicada para tudo. Então, aquilo que eu consigo fracionar numa gradezinha para pegar pedaço por pedaço e analisar, existe. Aquilo que não encaixa nesse sistema pré-concebido, não existe. Então, isso foi assim, se criando cada vez mais um positivismo, né, um cientificismo, enfim, né, foram várias as consequências que isso criou. Porém, Deus não entra nessa história. Deus não entra numa gradezinha que eu pego um pedacinho e analiso, né? Eu um outro pedacinho e analiso. Querem ver um exemplo bem clássico disso? As diversas especializações da medicina. Um médico que é oftalmologista, se eu chegar lá dizendo que eu estou assim, sentindo uma dor no peito, ele não vai saber, claro, né? Pelo amor de Deus, não tem algum médico olhando aí, né? Ele vai saber me ajudar, mas ele vai dizer, olha, pelo amor de Deus, procura um cardiologista. Ou seja, porque as áreas dos saberes foram se fracionando. E isso foi ótimo, porque isso gerou uma riqueza muito grande naquilo que é específico. Mas a gente foi perdendo essa compreensão assim, de totalidade. Né? E aí, dentro disso, foi sumindo aquilo que era além da física. O que é além da física na filosofia é aquilo que é chamado de metafísica, aquilo que está além daquilo que é palpável.
E quando então os diversos saberes cortaram aquilo que está além da física, caiu Deus. Só que sendo Deus a base de tudo, de todas as coisas, né? Aquele que pensa todas as coisas, aquele que nos dá o existir, quando ele foi cortado, o homem começou a ser a sua própria autorreferência. Então é o que nós chamamos de um antropocentrismo. O homem é o centro. O homem é o centro. Qual que é o grande erro disso? Ó, um exemplo. Essa caneta. Qual é a finalidade dessa caneta? Escrever. Qual é a finalidade desse planner? Planejar alguma coisa. A finalidade das coisas... Ficou desfocado, calma aí, volta. A finalidade das coisas é sempre exterior a elas. A caneta escreve para alguém que vai escrever e vai usar aquela escrita. Qual é a finalidade do homem? Sou eu mesmo, segundo esse antropocentrismo. Ei, mas não tem alguma coisa errada aí? Tudo tem a sua finalidade fora de si. Como é que o homem ele vai encontrar a sua finalidade em si mesmo? Por quê? Porque Deus foi cortado da história. E aí, então, o homem perdeu a sua referência, que é Deus, aquele que está além da física, aquele que está na metafísica. E isso teve, então, essa consequência catastrófica de ter colocado o homem como referência de si mesmo. E aí entra subjetivismo, entra relativismo, entra uma série de consequências que nós vamos vendo aí até hoje. O que a teologia do corpo, então, faz, né? São João Paulo II ele era formado em filosofia, ele tinha uma abordagem fenomenológica. O que é isso? Fenomenologia é um método filosófico muito rico que nos permite assim, ter um olhar imparcial sobre a realidade. E com esse olhar imparcial, eu estou aberto para colher a verdade que está nas coisas, que estão nas realidades, né? E aí São João Paulo II, que além disso tudo, da sua vida acadêmica, que estava sempre no meio dos jovens, sempre tinha um trabalho pastoral muito exigente, ele mesmo como jovem tinha toda uma vida como atleta, toda uma vida como artista, ou seja, a humanidade de João Paulo II era muito rica, o seu tato com as pessoas. Isso fez, então, com que ele usasse toda essa carga teórica para levar aos jovens essa fundamentação daquilo que havia sido cortado, daquilo que havia sido amputado dos jovens. Ele, então, começa a devolver aos jovens com uma nova cara, com uma nova roupagem. E aí ele começa a mostrar que o homem é chamado para amar, que o homem é chamado ao amor. Inclusive, um dos textos mais lindos do pontificado de São João Paulo II é no primeiro documento que ele escreveu como Papa, que se chama Redemptor Hominis, o Redentor dos Homens. No número 10 ele diz assim: o homem não pode viver sem o amor, porque se o amor não lhe for revelado, ele não se encontra, ele não sabe quem ele é. E aí, só que isso era algo que ele pregava desde já, quando ele estava no meio dos jovens, desde quando ele era professor de filosofia, e ele foi mostrando para os jovens que nós somos chamados a nos darmos para o outro. Nós não somos o centro da nossa vida, da nossa existência, pelo contrário, a nossa existência se dá justamente quando eu me oferto, quando eu me dou pelo outro, porque o meu corpo mostra isso. E aí entra a teologia do corpo, né? Segundo a teologia do corpo, o corpo humano manifesta aquilo que João Paulo II chama de significado esponsal. O que é esse significado esponsal? É essa anatomia humana que nos diz que eu fui feito para me dar perfeitamente para alguém. Né? Essa anatomia humana que se complementa perfeitamente na união de marido e mulher. Para João Paulo II, isso é uma prova de que Deus deixou uma marca no nosso corpo, de que eu fui feito para outra pessoa, não para mim mesmo. E aí, ele vai resgatando tudo isso, e aí ele nos diz: mas uma pessoa que se dá inteiramente pelo seu marido, pela sua esposa, que se dá inteiramente pelos pobres, pelos jovens, pelas pessoas, ela ainda fica com aquele desejo de quero me doar mais, parece que está faltando alguma coisa. Essa coisa é Deus. É esse outro com O maiúsculo ao qual eu sou chamado a me dar.
Então, esse significado esponsal que que eu tenho no meu corpo é uma lembrança que Deus deixou para que eu perceba de que eu fui criado da mesma forma que eu me dou pelas pessoas, para que eu também me dê a Ele mesmo. Né? E aí, então, ele resgata tudo aquilo que a filosofia havia amputado da gente, ele vai resgatando. Com filosofia, teologia, poesia, arte. É uma coisa muito linda. É um absurdo de lindo mesmo. O senhor já respondeu, inclusive, a segunda pergunta. De como ele enxergava o homem, não é? Isso é muito belo, isso é muito bonito, porque a gente percebe que o egoísmo é, de fato, o limiar para a ruptura com Deus, não é? Uhum. O egoísmo, olhar para si mesmo. E à medida que o senhor ia falando, eu ia olhando para a vida de Madre Teresa. Uma mulher cheia de ruga, uma mulher, aquela velhinha. Quem, aos olhos mundanos, ao enxergar a Madre Teresa, diria que ela era feliz, que ela era planificada. Mas foi uma mulher que, na sua totalidade, amou e foi plenamente feliz. Porque encontrou o sentido da sua vida, não é? Amou. Com certeza. Amou até o fim. Exato. Encontrou justamente nessa experiência do se dar, né? Do se gastar, né? Até a última gota. Acho que por isso é tão bela. É tão bela, assim, a gastura, né? Isso é um termo bem nordestino, né? Isso. É tão bela a gastura da Madre Teresa, assim, né? Um fiapinho de gente, assim, né? Exato, exato. Porque isso é uma vela consumida, assim, né? Consumida, exato, exatamente. Encontrou o sentido da vida dela. Padre, assim, eu sou apaixonada por Madre Teresa, então acabo que eu vou falando dela. Mas eu tenho uma outra pergunta para o senhor. Por vezes, eu trabalho, enfim, lidando com gente, e vez ou outra eu escutava de pessoas dizendo: mas o cristianismo vai rejeitar o corpo, Tamires. Vocês falam aí nessa questão de amar e etc, de modéstia, etc, tarará, tarará. E à medida que eu ia lendo, eu ia rememorando esses questionamentos desses que não entenderam o sentido da coisa. Né? Aí a hora eu disse: meu Deus, eu queria agora entregar, que olha, meu filho, leia para você entender agora. Mas, padre, responda para esse pessoal aí. O cristianismo rejeita o corpo? Olha, se nós rejeitássemos o corpo, né, nós não seríamos cristãos. Por quê? Né? Então, qual é assim, o centro da fé cristã? É que Deus é um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai envia o seu Filho para assumir um corpo. Esse é o centro da fé cristã. Eu não posso me chamar de cristão se eu não acredito que Deus é um só Deus em três pessoas e que o Pai envia o seu Filho no poder do Espírito para assumir um corpo humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu não posso me chamar de cristão se eu não creio nisso. Esse é o grande centro da fé cristã, que une protestantes, católicos e ortodoxos. Isso é aquilo que todos os cristãos têm em comum. Então, nós, cristãos, nós não temos nem como querer rejeitar o corpo, porque o corpo está no centro da nossa fé. O Filho de Deus, que é Deus, assumiu um corpo como o meu. Eu aqui, né, não é que tenho muita barba, mas pensa que o Filho de Deus assumiu uma barba, né? Porque ele se fez um ser humano varão, né? Ele tinha barba. Então isso é uma loucura, né? Pensar num negócio desse, né? Porque de fato, então Deus, ele assume um corpo humano. Então nós de fato não rejeitamos o corpo. Inclusive, no início do cristianismo, essa foi uma das heresias que foram rapidamente condenadas, no sentido de que nós não temos, né, como eu disse, não temos como negar isso, né, de que Deus assumiu o corpo. Né? Então, se eu nego que Deus assumiu um corpo, eu digo, em outras palavras, que Deus não veio me salvar, porque Ele veio me salvar assumindo justamente um corpo como o nosso. Né? Então, isso é uma heresia que foi logo, inclusive nos primeiros séculos, condenada. Nós não, então, rejeitamos o corpo,
E não só por esse motivo, mas justamente porque nós compreendemos o ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a compreensão de... Então, eu falei do centro da nossa fé, né? Que é aquilo que nós compreendemos como Deus. Deus é uma pessoa, um só Deus em três pessoas, o Filho de Deus se faz carne. Agora, a compreensão de ser humano que a fé cristã nos dá é de que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e quando Deus cria o ser humano, ele viu que tudo era muito bom. E quando Deus criou esse ser humano, ele tinha um corpo, ele tinha uma carne, né? E essa carne foi ferida pelo pecado, é verdade, mas quando o Filho de Deus se faz carne, assume, né, esse corpo, o Filho de Deus redime a carne, ou seja, ele eleva a carne, né, a um novo chamado, a um chamado sobrenatural. Então é impossível eu me dizer cristão porque rejeitando o corpo, porque eu vou negar quem é Deus e vou negar quem é o ser humano. Né? Então, impossível. Perfeito, padre, perfeito. Padre, eu não sei se o senhor já escutou essa frase, meu corpo, minhas regras. Uhum. Costumeiramente eu acabo escutando. Meu corpo, minhas regras. Onde a teologia vai desmistificar a consciência ególatra e escrava dessa frase? Uhum. Olha, talvez no sentido assim, né, de que aqui um pouco a gente já pegou, já falou lá no início, e está chegando ainda em outros tantos campos tão lindos, que é o seguinte. O meu corpo, ele é meu. Aliás, ele não é meu. O meu corpo sou eu. Isso já é uma mudança de paradigma também, que São João Paulo II nos dá na teologia do corpo. Ele vai nos dizer, então, que nós, enquanto seres humanos, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós somos corpo e alma. Inclusive, a teologia diz, né, que o ser humano é um corpo animado, né? Ou então uma alma encarnada. Não reencarnada, pelo amor de Deus. Mas uma alma encarnada, ou seja, que assume uma carne, né? Então, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, né? Esse corpo aqui, quando vocês olham para esse corpo, vocês estão olhando para mim, né? Não tem como separar. Às vezes, inclusive, quando eu vou dar assim, alguma formação sobre esse tema com os jovens, assim, né? Eu sempre falo, pessoal, eu chamo assim um voluntário, olhem para ele, agora olhem para o corpo dele. Qual que é a diferença? Nenhuma, né? Por quê? Porque esse abençoado aqui, ele é o corpo dele. O que isso muda, Tamires? Muda porque eu vou começando a entender de que se eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, eu vou me relacionar com ele não como um objeto que eu possuo. Não é como eu me relaciono com essa caneta, com esse fone de ouvido, com esse óculos, não. Eu me relaciono como eu me relaciono comigo mesmo, com uma pessoa. Então ele não é para o usufruto da minha vontade. Né? Então isso já começa a ficar, né, um pouco mais claro. Eu vou entendendo a dignidade do corpo humano. Eu vou entendendo que esse corpo, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele carrega, ele porta uma dignidade. E por causa dessa dignidade, ele precisa ser reverenciado com a dignidade que lhe corresponde. Né? Então, isso já muda bastante assim, né? São João Paulo II diz, além disso tudo, né, aquilo que nós falamos logo no início, que nós, no nosso corpo, carregamos um significado esponsal, que é o fato de que o nosso corpo, anatomicamente, ele diz, inclusive, assim, com muita tranquilidade, que o corpo revela a pessoa. Né? No que ele se inspira para falar isso? Porque Adão, quando foi criado por Nosso Senhor e depois é criado, então, Eva... Adão, ele primeiro olhou todos os animais da face da terra e ele viu que nenhum lhe correspondia. Aí então, diz a Sagrada Escritura, que Deus disse, né, não é bom que o homem seja só. E aí então ele lhe dá a mulher. Quando Adão olha a mulher, ele então diz, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas gente, para onde que Adão olhou? Para o corpo de Eva, né? Porque Eva é um corpo, né? Como eu falava antes. Inclusive o corpo nu de Eva, né? Porque diz a palavra de Deus que eles estavam nus e não se envergonhavam, que também é um outro capítulo bem bonito da teologia do corpo. Mas, por enquanto, ao menos não está no assunto.
Mas enfim. E aí o que a gente vai aprendendo com isso, né? Que a nossa anatomia nos mostra esse significado esponsal, que é um significado de doação, é um significado de entrega, né? Aquilo que nós estávamos falando. E o homem, ele vai se realizar na oferta de si. Inclusive, quando vai concluindo o relato do Gênesis, diz que, então, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e vai se unir a uma mulher e eles serão uma só carne. Né? Ou seja, já está ali presente essa vocação que o homem, que o ser humano tem de deixar para trás a si mesmo, em certo sentido, para assumir uma vida nova na entrega. Esse é o grande sentido da nossa vida. Esse é o grande sentido da nossa vida. O outro, me dar pelo outro. Meu corpo, minhas regras. Tem então, diria, tem muitos outros problemas, mas eu diria principalmente esses dois. Meu corpo, minhas regras, não, porque o corpo não é meu, o corpo sou eu. E as minhas regras também não, porque ele em si já traz, né, essa dignidade que é dele, e essa dignidade está baseada no dar-se, né, no entregar-se. Inclusive, essa imagem e semelhança, isso a teologia do corpo também nos ensina, essa imagem e semelhança que o ser humano, né, tem, que nós sabemos que está na Sagrada Escritura, ela se realiza, segundo São João Paulo II, mais perfeitamente ainda quando? Na união de homem e mulher. Ele é muito ousado, né? Na união matrimonial, lá na união matrimonial conjugal, ali se manifesta, segundo João Paulo II, ainda mais perfeitamente esse chamado, essa imagem e semelhança do ser humano. Por quê? Porque reflete a entrega, a comunhão perfeitíssima da Trindade. Assim como a Trindade é perfeitíssima, com uma comunhão perfeitíssima, onde ali eles vivem numa comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito, assim também ali marido e mulher que se dão, manifestam essa entrega, essa comunhão perfeita, né? Que, quando um se dá ao outro, inclusive, né, numa comunhão de amor que inclusive é fecunda, né? Então, só por isso nós já vamos vendo, né, essa beleza, né, de que o meu corpo, minhas regras é bastante deficiente, porque eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, e esse corpo tem uma regra, um significado gravado nele que eu preciso me dar pelo outro, não para mim mesmo. Né? Perfeito, padre. E é interessante, porque é de se apaixonar mais ainda por Deus, não é? E a gente vai vendo pessoas se escravizando, né, com essas frases, com esses ditos, não é? E à medida que o Senhor ia falando, eu ia olhando, ia dentro de mim mesma, agradecendo a Deus e louvando por essa verdade, não é? Por essa verdade. Uma coisa também que, à medida que o Senhor ia falando, ia me fazendo lembrar, é a questão da nossa cultura ser uma cultura muito saturada do sexo. Uma cultura totalmente com uma visão contrária à sexualidade. Uma cultura deturpada do que é a sexualidade. Não é, padre? E a gente está aí com vários jovens que, infelizmente, não tiveram uma educação, não é? Por assim dizer, como o senhor ia dizer no início, que foi se quebrando, né, com filosofias e ias aí, enfim, as filosofias aí da vida que veio aparecendo e foram minimizando o que é de fato Deus. Mas, padre, o que é a sexualidade? Como vivê-la? É engraçado, eu estava vendo essa semana. Padre Cadu, tudo bem, padre? Essa semana eu estava vendo em algum lugar, nem me lembro aonde, aí falava alguma coisa assim, que a revolução sexual, né, ali da década de 60, 70, ela disse que o homem precisava viver livremente sua sexualidade, né? E justamente quando então o homem começou a viver desse modo, ele perdeu o sentido da sexualidade, ele perdeu o brilho pela sexualidade. Sexualidade hoje é uma coisa meio displicente, né? Ela não tem mais valor. Era algo assim, então, não, a gente precisa liberar, a gente precisa viver de qualquer jeito, porque precisamos, e o que aconteceu no fim foi que ela perdeu o brilho. É algo que eu vivo de qualquer jeito, né? Ficou algo assim, eu acho que achei interessante você falar, né? É a saturação mesmo, né? Então,
eu vivo sexualidade, não vivo, tá bom, então, não estou vivendo, agora estou vivendo. Então, é algo assim que de fato foi saturado, né? Ou seja, o efeito foi justamente o contrário. Foi justamente o efeito oposto, né? Qual que é, então, qual que é o plano de Deus? Qual que é o plano original para a sexualidade? Aí vem, mais uma vez, assim, uma grande ousadia de São João Paulo II, né? Que pode, num primeiro momento, inclusive, chocar. São João Paulo II diz o seguinte sobre a sexualidade. Deus, ele nos ama, isso nós sabemos. E ele queria como que deixar impresso no homem o tipo de amor que ele tinha por nós. Ele queria deixar impresso no ser humano o tipo de amor que Deus tem por nós. Que é um amor total, um amor fiel, um amor fecundo, um amor livre. Esse é o amor que Deus tem por nós. E aí, Deus vai manifestar, vai deixar manifestado esse amor por nós, justamente na nossa sexualidade. Então, João Paulo II vai dizer que o amor esponsal é o amor menos imperfeito para falar do amor de Deus. Aí a liturgia deste domingo, né, deste final de semana, quem já foi na missa, vai perceber, quem não foi ainda amanhã, abre bem os ouvidos, né? Não sei como é que estão as missas por aí, mas começa com o profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ou seja, uma linguagem sexual para falar justamente desse amor que Deus tem por nós. Jeremias diz, inclusive, que sentia um fogo ardendo dentro dele. Ou seja, de fato, é a confirmação dessa tese de São João Paulo II. O amor esponsal é o amor menos imperfeito para falar do amor que Deus tem por nós. Sim. E ele queria, e ele por isso então nos deu esse dom que é a sexualidade, para que nós entendêssemos o quanto que Deus nos ama e para que nós vivêssemos o amor que Deus tem por nós. Ótimo. Então, por exemplo, né, um detalhinho assim, né, uma curiosidade. Por exemplo, para João Paulo II, o que é o desejo sexual? Né, mas essa vontade que o homem tem de fazer sexo, que loucura é essa, João Paulo II? Deus queria isso? Aí João Paulo II vai dizer, não, olha, como tudo, isso também foi ferido pelo pecado. Mas, no plano original de Deus, o desejo sexual estava presente? Estava. Qual é o papel do desejo sexual no plano original de Deus? Manifestar o quanto a pessoa a qual então eu sinto esse desejo é amada e querida por Deus. Isso é lindo loucura, demais, né? Isso é lindo demais. Muito louco, né? Muito. Então, vê que esse então é o sentido da sexualidade no plano original de Deus. Essa manifestação menos imperfeita do amor que Deus tem por nós e que vai ser expresso entre nós, né, na vivência de marido e mulher. Perfeito, padre. O senhor falou algo crucial. A sexualidade é um dom. É um dom, é um certeza. dom. E há um reducionismo, né, sobre a sexualidade que foi voltada só para a genitália. Né? As pessoas têm uma visão que sexualidade é só, enfim, a dimensão do sexo, a dimensão da genitalidade. E não. A sexualidade, ela me impele a buscar o que é bom, a buscar o que é belo e verdadeiro. Isso é muito lindo. Isso Exatamente. É muito lindo. E aí então entra, né, justamente em Cristo, quando Cristo eleva a dignidade do nosso corpo, né, nos tirando, nos elevando do pecado, entra então dentro do plano de Deus aquela vocação esponsal de marido e mulher como um sacramento agora em Cristo. Isso. Né? E além disso, o dom que é o celibato. Isso. E aí o celibato... Mas então quer dizer que um celibatário abriu mão da sua sexualidade? Não. O celibatário, ele vai viver a sua sexualidade de uma maneira entregue a Deus. E, né, ele vai então viver a sua sexualidade a partir de uma entrega da mesma forma que a gente falava antes. Livre, total, fiel, fecunda. Aonde ele vive onde ele vive essa entrega? Em Deus.
né? Em Deus e a partir de Deus a todo um povo que é confiado ao celibatário, seja ele padre, seja ele um religioso, uma religiosa, um leigo celibatário. Ele então vai viver todas essas características do amor humano na sua relação, na sua entrega total a Deus. E justamente por isso, né? Porque a sexualidade não é só genitalidade. Então o celibatário ele não abre mão da sua sexualidade, pelo contrário, ele vai viver ela de uma maneira muito plena, né, na sua relação com Deus. Porque a sexualidade é a sua identidade mais profunda, não é só a genitalidade. A genitalidade é uma parte da sexualidade. Perfeito, padre, perfeito. Era até uma questão, uma pergunta. Como celibato, como celibatário, como celibato é uma expressão da sexualidade? E à medida que o senhor ia falando, eu vejo o quão ainda é um tabu mesmo, falar sobre a sexualidade. E como a gente ainda precisa quebrar esses medos, não é? Para ser livre no amor. Para ser livre no amor. E eu até estava lendo sobre, eu até anotei aqui, que o homem só será pleno se chegar à posse de si para se doar. E quando o senhor falava, não é, sobre porque era interessante, eu comentava até com minha irmã, também é do projeto. Eu dizia a ela, antes de entrar no projeto, eu participei, enfim, de algumas pastorais, desde a minha infância. Mas nunca na minha vida tive essa visão sobre sexualidade. Para mim, padre e freira só não podia casar. Pronto, era a minha visão. Até 2016. Mas não sabia nem que celibato, tipo assim, uma celibatária, não sabia nem que era um estado de vida. Né? E muitos leigos não sabem também, não é, padre? Acham que, enfim, e é até interessante nós tocarmos nesse assunto, porque vai que aí, padre, tem um celibatário ou alguém chamado da vida religiosa e que Né? esteja com a visão ainda um pouco... Estamos no mesmo vocacional, né? A gente precisa pescar. Pois é, padre, pois é. E a sexualidade é a força do amor, não é, padre? Com certeza. E o celibatário, ele vai viver exatamente isso, né? A sexualidade como uma força, como uma potência, né? Um exemplo assim que ajuda talvez um pouco a ilustrar, sabe aquele sentimento, aquela sensação de saciedade que a gente sente depois de um almoço de domingo, que a gente fica assim naquela bobeira, assim, né? A gente fica assim meio morto, né? Então, o oposto disso é a potência, né? E é essa potência que o celibatário é chamado a viver, né? Uma potência na evangelização, uma potência na oferta, uma potência na oblação, uma potência no sacrifício, uma potência nos seus diversos afazeres, né? Uma potência, né? Então, pega lá, almoço de domingo, tá lá depois da sobremesa, naquela moleza. O oposto disso, né? Porque essa moleza vem como fruto da saciedade. A potência é fruto da abstinência, né? Não como algo pesado, algo triste, não, mas como uma entrega e aquilo me enche de energia assim, para que eu me dê mais, me gaste mais. É isso que é, de fato, essa potência que o celibato é na vida dos sacerdotes, na vida dos religiosos, das religiosas, na vida de tantos leigos que vão já se apaixonando por esse estado de vida também. Então, é isso. Né? É essa que é assim, a grande potência do celibato na vida da igreja. Eu achei até bonito, olhando algumas postagens do senhor, eu vi que o senhor postou em louvor a Deus no primeiro ano de sacerdócio do senhor, onde o senhor falava, não é? Obrigada por me fazer pai. Aquilo para mim foi algo tão belo, tão bonito, tão bonito. E aqui mais uma vez quero deixar minha gratidão. Eu sou muito grata. Padre Cadu está aí. Muito obrigada pelo sim de vocês, que tanto me alcança, que tanto me alcança. Mas vamos lá, porque eu sou muito chorona, viu, padre? Vamos lá. Vamos lá. Padre, outra coisa. Uma coisa aqui que, à medida que eu ia lendo, enfim, eu ia fazendo... Hoje, eu não sei se o senhor viu uma postagem, faz acho que uma semana, isso, de o índice de pornografia, de busca à pornografia, aumentou assustadoramente depois da pandemia.
o índice, enfim, foi lá nas alturas. A gente sabe que é uma realidade, mas quando eu vi os números, né, quando eu vi os números, eu me assustei. Eu confesso que eu me assustei. E isso perpassa não somente os jovens, mas também homens casados, enfim. E isso, à medida que eu ia lendo, eu ia vendo que está atrelado a uma visão errônea da sexualidade, onde a pessoa, quando o senhor ia falando sobre olhar o outro como pessoa e não como instrumento, e não como objeto. Hoje as pessoas, o que a gente mais vê é instrumentalizar-se, né, como o meu corpo, minhas regras, e instrumentalizar o outro, por prazer. Né? Então essa visão errônea sobre a sexualidade também nos mostra e nos comprova o porquê do índice, enfim, alarmante sobre a pornografia, sobre, eu vi também compras de, enfim, objetos sexuais, a procura da mulher, porque a gente, por vezes, fala pornografia, associa mais ao homem, não é? Mas também mulheres, enfim. Enfim. E eu até colocava aqui que é o reflexo da deturpação sobre a sexualidade, e também, talvez, não sei, falo por mim, padre, da falta de evangelização. Hoje a gente sabe que os meios de comunicação são uma porta, enfim, duas mãos, não é, padre? Duas vias, para a pornografia ou para anunciar o reino de Deus. Então, eu acredito que essa live, ela, pelo menos para mim, está me trazendo esse anseio de me dar mais, né? De me doar mais. Enfim, pelo É de reino. fato assim, de levar a verdade do que é o ser humano mesmo, né? Exato. Assim, isso de fato isso precisa ser assim uma inquietação do nosso peito, né? De levar a dignidade do ser humano para ele mesmo, né? E aí em todos os seus aspectos, né? Na luta contra o aborto, em recuperar a dignidade das pessoas em situação de rua, do recuperar a dignidade das mulheres, inclusive já também de homens, mas sobretudo as mulheres que trabalham no mercado sexual, de fato de ir resgatando a dignidade do ser humano, devolvendo para ele a sua dignidade. Isso. E aí com os jovens também, né? Porque o mito, né, um mito que se criou de que a masturbação e de que a pornografia são inofensivas. Pelo amor de Deus, quem diz isso nunca ouviu uma pessoa viciada. Né? Quem diz isso nunca ouviu um pai de família que a sua família está destruída por causa disso. Quem diz isso não, enfim, né? É absurdo. É absurdo o mito que se criou de que isso tudo é inofensivo. Né? Então, esses dados aí, né, da quarentena, da pandemia, enfim, um site, que é o mais famoso, né, de pornografia, não vou falar para não fazer propaganda, né, mas um site dos Estados Unidos que é o mais famoso, né, quase como um streaming, assim, de pornografia, enfim, e só esse site tem mais acessos do que Netflix, Amazon Prime e sei lá quantos outros plataformas, né, de vídeos juntas. Né? Então pense aí. É alarmante. Com certeza. E de fato, a degradação daquilo que nós somos chamados a ser e o que precisa ficar, então, talvez, né, como tu diz, no nosso coração é justamente esse anseio de nos darmos mais. Exato. De nos darmos mais. Eu até escrevi aqui sobre essa falsa verdade, né, padre? Implantada, sobretudo nesses 2 últimos séculos, que foi implantada a questão do prazer. Não, você só vai ser feliz, você só vai ser planificado através do prazer exacerbado. E você é igual a droga. Quando você escuta um relato, né, de um eita, padre, drogado. Me empolguei. Enfim, você percebe que ele vai em busca de algo que ele só vai encontrar, como o senhor falava lá no início, em Deus, porque o vazio dele só é preenchido do tamanho de Deus. O nosso vazio é do tamanho de Deus. Exatamente. Então, ele vai em busca de saciar algo que nem ele mesmo sabe o que é. E
gera o prazer, mas daqui a pouco tá mais ansioso e quer mais, e quer mais, e quer Exatamente. mais, e acontece o que acontece, o que a E gente são os vê. mesmos, são os mesmíssimos efeitos. Isso, né, a ciência vai confirmar aquilo que nós sempre dissemos, né? Os efeitos são exatamente os mesmos do uso de drogas e do uso de pornografia. Né? Os efeitos neurológicos, os efeitos psicológicos, psiquiátricos são exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Pois é, padre. E o que é o amor para essas pessoas, né? O É. que é o amor? Padre, uma pessoa perguntou, agora voltando para a questão da nudez. Nós Uhum. temos aí 10 minutinhos, mas eu acho que dá para... Ela perguntou, a forma que me visto me diz quem eu sou? Uhum. Essa é a pergunta? Isso. Sim. A forma que eu me visto, não me, aliás, talvez poderíamos dizer, né, fazendo assim um joguinho de palavras, a forma que eu me visto não diz quem eu sou, mas me diz como eu vejo quem eu sou, né? Como eu me vejo, isso com certeza diz. Por quê? Isso não, a teologia não é, eu não preciso nem tanto assim, talvez apelar para a teologia do corpo, mas a própria, uma questão social mesmo, sociológica, né? A veste, ela não só cobre o corpo, mas ela é um sinal também, né? Ela tem um fator cultural. Qualquer roupa que a gente usa, ela é marcada por um fator cultural. E o fator cultural, ele vai expressar aquilo que é a identidade de um povo. Mas um povo não é só um povo, uma massa, né? Assim, não. Um povo é feito de pessoas individuais. Então, esse sinal social, por exemplo, essa veste aqui, né? Ela expressa a identidade de um povo, que é o clero. Mas esse povo não é só uma massa. Não, esse povo é feito de indivíduos. Um desses indivíduos sou eu. Então, esse sinal, ele manifesta quem eu sou, manifesta quem eu vejo que eu sou. Da mesma forma, qualquer outro tipo de roupa. Né? Então, a compreensão que nós vamos ter sobre nós mesmos vai alterar, sim, drasticamente a forma como eu me visto. Então, se eu compreendo que eu não tenho um corpo, mas que eu sou um corpo, que o corpo é uma pessoa, que manifesta que, sendo uma pessoa, ele tem uma dignidade de pessoa. E isso faz com que eu lide com esse corpo de uma maneira diferente. Ótimo. Padre, a última pergunta. Como podemos amar concretamente? Morrendo. Morrendo todos os dias. Ai, fala, padre. Nosso Senhor disse, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Então, como manifestar o amor concretamente? Morrendo. Morrendo. Todos os dias. Pode ser uma morte de sangue? Pode. Mas poucos de nós aqui vamos passar por isso, provavelmente. Talvez nenhum. Mas pode ser uma morte branca. Santa Teresinha falava do martírio branco, né? Então, é morrendo. Todos os dias. Todos os dias morrendo. Por que eu tenho morrido? Né? Essa é a resposta do sentido da minha vida. Se eu não tenho morrido por ninguém, talvez eu não encontrei o sentido da minha vida ainda. Essa eu fiquei sem palavras, padre. Essa eu fiquei sem palavras. E para esse povo do projeto Madre Teresa de Calcutá, o que o senhor poderia nos dizer? Vamos aproveitar esse embalo, então? Por favor, morram todos. Morram todos pelos jovens, pelas pessoas em situação de rua, pelos pobres, por aqueles que perderam a sua dignidade. Por favor, morram, deem a última gota. Nosso Senhor não deu só a última gota de sangue, Ele deu inclusive água, quando verteu, né, do lado aberto dele. Sangue e água. Então, por favor, morram todos, por todos aqueles aos quais o Senhor enviar vocês. Os jovens, as famílias, os pobres, os marginalizados, os bandidos, as prostitutas, todo mundo, por favor, morram por todos. Amém, padre.
Amém. Como eu poderia agradecer por essa live, pela vida do Senhor, enfim, por essa morte que nos gera vida. Isso aí. Somente rezando. Muito obrigada pelo sim do Senhor. Eu estou encantada. Olhe, não, quando eu ver o Senhor, eu vou dar um abraço bem apertado, como uma filha abraça um pai. Muito obrigada. Eu estou me sentindo muito livre, muito, enfim. Isso Porque aí, às exatamente. vezes a gente não se conhece, por não conhecer, aí fica todo, né, entrevado, como diz aqui no Nordeste. Mas eu estou bem à vontade. Olha, enfim, muito obrigada, Padre. Muito obrigada. Amém. Conte com as nossas orações. Conte com as nossas pequenas orações e que o Senhor, Deus Pai, possa manifestar mais ainda o amor dele para contigo. E que o Senhor Amém. possa ser reflexo, como foi para nós neste dia, até os últimos dias de vida do Senhor. Amém, se Deus for. Que sua morte gere vida. Que sua morte gere Amém. vida. E, por favor, nos abençoe, nos dê uma bênção, Padre. Com certeza. Que essa bênção, então, né, que chegar antes de mim, abra as portas para eu chegar logo nessa terra. Por favor, Jesus. O Senhor esteja Ele convosco, está Ele no está no meio de meio nós. de nós, por intercessão de São João Paulo II, de Santa Teresa de Calcutá, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Sinta-se muito amado por nós, viu? Amém. Um Muito grande obrigado. abraço, E vocês Padre. também. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Padre.